Olá, meu nome é Gabriela Zeidan, sou bióloga, mestre em sistemas aquáticos tropicais, doutora em ciência animal, ambos pela Universidade Estadual de Santa Cruz, com período de sanduíche na Universidade de Aveiro, em Portugal. Já atuo como professora no ensino superior há mais de 10 anos, sendo que 5 destes foi dedicado à educação à distância, nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Tecnologia em Gestão Ambiental. Eu venho me candidatar, então, a professora formadora do curso de Biologia, na disciplina de Zoologia dos Invertebrados, e o tema da minha apresentação é Introdução ao Filo Molusca. Os objetivos dessa aula são apresentar, então, as principais características do filo molusca, as novidades evolutivas desse filo, a importância antropossocial e as classes que representam e compõem o filo molusca. Antes da gente começar, propriamente dito, a falar do filo molusca, é importante nós lembrarmos algumas estruturas que surgiram em filos pretéritos a eles, que no caso foi a simetria bilateral, que veio com os plateumintos, e os 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, que foram mantidas também no filo nematoda, que trouxe outra novidade evolutiva, que foi o pseudoceloma, que é uma pseudocavidade, que agora no filo molusca é chamado de celoma verdadeiro. É uma cavidade recoberta pela mesoderme, na qual é capaz de se desenvolver, então, um espaço para haver sistemas e órgãos que antes não era possível. Então, agora vamos dar sequência às características gerais do filo molusca. Molusca vem de moles, do latim, que significa corpo mole. São animais que são muitas vezes protegidos por uma concha calcária, como essa, por exemplo, feita de carbonato de cálcio. Mas alguns indivíduos desse filo não possuem essa concha. Eles não têm o corpo segmentado, no caso ele é dividido em cabeça, onde fica o sistema nervoso, o pé, responsável pela locomoção, e a massa visceral, onde é encontrado, então, os sistemas e os órgãos, que muitas vezes ficam protegidos pela concha. O filo molusca é o segundo maior de todo o reino animalia, perdendo apenas para os artrópodes. Ele apresenta aproximadamente 150 mil indivíduos entre fósseis e animais ainda viventes que habitam todos os tipos de ambiente, marinhos, dussícolas e terrestres, e são, em sua grande maioria, de vida livre. Com relação às características corporais básicas, são animais triblásticos, ou seja, possuem os 3 folhetos embrionários. Uma novidade evolutiva é que, no desenvolvimento embrionário, o blastóporo, ele dá origem à boca, e a boca se desenvolve, a partir da boca, então, se desenvolve todo o tubo digestório, finalizando no ânus, sendo chamados, então, de protostômios. Por serem animais celomados e terem essa cavidade recoberta pelo mesoderma, foi possível, então, o desenvolvimento de um sistema circulatório que, na maioria dos indivíduos do filo molusca, é do tipo aberto. A hemolinfa, ela circula livremente na cavidade do manto, havendo, então, a troca gasosa de nutrientes entre os órgãos e os sistemas. A respiração dos moluscos pode ser do tipo branquial, nos aquáticos, e pulmonar, nos que conquistaram o ambiente terrestre, onde ocorre a troca gasosa por uma epiderme ricamente vascularizada. O sistema nervoso dos moluscos é do tipo ganglionar ventral, fica na parte da frente. São essas estruturas em preto aqui na seta, que estão ligadas por um cordão nervoso chamado de nervos e conectados, então, a nervos sensoriais. Uma estrutura exclusiva do filo molusca é a estrutura de excreção, que é o metanefrídeo, é um par de, digamos, rins bem rudimentares, que fazem a filtração da hemolinfa, e o material que não é aproveitado é, então, excretado em forma de excretas do tipo nitrogenada. Com relação à reprodução dos moluscos, ela é exclusivamente sexuada. Algumas espécies, elas podem ser hermafroditas ou monóicas, como é o caso de alguns caramujos, mas a sua grande maioria
são dioicas, ou seja, têm sexo separado. Com relação à fecundação, depende muito da espécie. Pode ser interna, pode ser externa. Quando ela é externa, é do tipo ovíparo, ou seja, animais que botam ovos, e o desenvolvimento pode ser direto ou pode ser indireto. Isso significa que possui um estágio larval, que no caso do filo molusca, esse estágio larval possui dois tipos de larva, que é a do tipo trocóforo e a larva do tipo vélide. Com relação ao sistema digestivo, ele é completo, possui boca, sistema digestório e o ânus. Nos animais aquáticos, a alimentação ela é feita por meio da filtração, a água entra, passa pelas lamelas branquiais, onde é absorvidos os nutrientes, e no caso de alguns gastrópodes, animais terrestres e também dos cefalópodes, eles possuem uma outra característica exclusiva do filo molusca, que é a rádula, que é uma espécie de língua dentilhada, como vocês podem ver aqui, onde tem essa seta vermelha, onde eles raspam literalmente o substrato para absorver, então, os nutrientes necessários para a sua manutenção. Com relação à importância antropossocial, ela possui uma amplitude enorme, e eu vou citar aqui algumas delas. No caso da Bionfalária, que é um caramujo do Cícula, ela é hospedeira intermediária do Esquistossoma mansoni, responsável pela doença esquistossomose. Alguns moluscos, eles podem ser bioinvasores, que vêm via água de lastro, ou então incrustado no casco de embarcações. Esses animais, então, eles saem do seu ambiente e vêm para um outro ambiente, pode competir com as espécies nativas. E, além disso, também significa uma perda muito grande na velocidade e no gasto de combustível das embarcações, o que faz com que a indústria naval utilize tintas anti-incrustantes para evitar essa bioincrustação. Porém, é altamente tóxica ao ambiente aquático e à biota aquática, sendo que os moluscos são bioindicadores para esse tipo de poluição. São também muito importantes na indústria alimentícia e gastronômica, e no caso de famílias ribeirinhas e caiçara, representam uma grande fonte de renda também, e na produção de pérolas. Agora vamos, então, às principais classes do filo molusco. Hoje eu vou apresentar as classes, mas nós não vamos entrar em detalhes, porque isso é para uma aula posterior, onde elas vão ser trabalhadas uma a uma. Então, de acordo com Brusco e Brusca, os principais critérios para a classificação das classes do filo molusca é a morfologia da larva, trocóforo vélide, da concha e a presença de pé, de manto e da massa visceral. Então, nós temos 7 classes pertencentes ao filo molusca, começando então pela aplacófora, que são animais vermiformes, exclusivamente marinhos e não possuem concha. Os poliplacóforos, que são animais marinhos que possuem uma única concha formada por 8 placas, representada pelos tritons, por isso poliplacóforo. Os monoplacóforos, que possuem uma única concha, também animais exclusivamente marinhos, uma única concha em forma de placa. Os escafópodes, que são os representados pelos dentários, têm essa concha pontiaguda, também exclusivamente marinhos. Os bivalves são representados, então, pelas ostras, pelos mexilhões, são animais que possuem 2 bivalvas, que são partes da concha que são articuladas, então. Nós temos também os gastrópodes, que conquistaram todos os tipos de ambiente, marinhos, dos cícolas e terrestres. Gastro vem de estômago, podes de pé, ou seja, o estômago fica em cima do pé. E por último, nós temos então os cefalópodes, céfalo de cabeça, muito desenvolvida nesse grupo, e podes, que são os pés, no caso dos tentáculos, que partem da parte encefálica desses animais, que possuem características muito especiais que vão ser trabalhadas depois. Bom, essas foram as principais bibliografias utilizadas, e eu agradeço, então, a atenção e aguardo vocês para as próximas aulas.